Nós estamos em uma série de pregação, através das quais eu estou dando algumas dicas para vocês como fugir de Deus. No domingo passado eu expliquei para vocês como é possível fugir de Deus escondendo-se mais longe. Então, assim, existem formas de se fazer isso. Então, foi a dica que eu dei, a possibilidade, então, de se esconder cada vez mais longe. A pregação, se vocês quiserem, ela está no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Então, hoje eu quero dar uma dica para vocês, fuja de Deus, e a dica é corra mais rápido. Então, pessoal, vamos lá junto comigo. Como, então, é possível fugir de Deus? Correndo mais rápido, acelerando o ritmo, se empenhando um pouco mais. Te empenha que é possível. É possível. Posso dizer para vocês que isso é possível. E para que nós possamos ser motivados por alguém que fez isso destemidamente, que alguém fez isso com empenho, porque ele não é amador. O cara que fez isso, ele é admirável, porque ele pega um negócio para fazer e faz bem feito. A gente algumas vezes corre, mas corre meio devagar, foge de Deus meio devagar, a gente dá um enjambre ali. Esse cara para o qual nós queremos nos voltar, eu quero convidar vocês a nos voltarmos, ele é especialista nesse negócio, é Jonas. E sem quem quiser abrir aí o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas no capítulo 1, lá no Antigo Testamento, se você pega o Novo Testamento, Mateus, daí você vai voltando um pouquinho os profetas, daí você vai chegar a Jonas, são só 2 páginas, por isso algumas vezes é um pouco mais difícil de encontrar. Mas não se incomode com o fato de você folhear mais a Bíblia, porque aquele que está do teu lado com o aplicativo não tem do que se gloriar. Então, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, lá no Novo Testamento, Mateus volta um pouquinho, daí tem os profetas. Livro do profeta Jonas, ou do Jonas rebelde, que profeta parece que ele não era muito, mas ou apenas forçado. Jonas capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu convido a igreja para ficar de pé. Vamos ler esse texto de pé. Jonas capítulo 1, ou ler ou ouvi-lo, eu leio na Nova Versão Internacional, na NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido do porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra,
mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até aqui, a igreja pode se assentar. Começo perguntando a você: sua vida está atingindo o alvo? Você avalia, analisa, observa. Sua vida está atingindo o alvo? Porque quando eu olho para Jonas, é a primeira pergunta que me sobe ao coração. Esse cara está fugindo, esse cara está correndo, esse cara está desesperado. E é uma questão de alvo da vida. Ele tem um propósito diferente daquilo que ele percebe que está ao seu redor. E ele obstinadamente, ele segue adiante na busca daquele alvo que ele, ou talvez aquilo que ele nem sabe que é, mas ele sabe o que ele não quer. Jonas estava correndo. Jonas estava em movimento. Esse Jonas aqui está naquele turbilhão de coisas acontecendo ao redor dele. E ele cai no meio de uma tempestade incontrolável, porque fugir ele consegue, mas controlar a tempestade, não. E algumas variantes da nossa vida, de fato, são incontroláveis. Conseguimos dar jeito a muitas coisas, mas existem variáveis na nossa vida que nos fogem ao controle, e exatamente essas variáveis vão nos mostrar se a nossa vida está atingindo um alvo ou se nós nem sabemos qual é o alvo dela. Jonas estava se empenhando para fugir. E algumas vezes nós fugimos de forma consciente e obstinada. Esse Jonas é admirável. Ele não é um amador, ele é admirável. Porque ele se empenha para fazer o que ele está fazendo. Ele paga a passagem, ele investe financeiramente, ele tem tudo à sua disposição, ele coloca os seus recursos à disposição da fuga. E daí o seu tempo, a distância que ele quer ir para um outro lugar. Ele é um cara realmente obstinado, de forma consciente ele está fazendo isso. Mas algumas vezes não é assim tão consciente. Nós não fugimos de Deus de forma consciente. O ser humano não foge sempre assim de Deus. Não é sempre assim que nós dizemos, não quero, ponto. Algumas vezes não é assim. Ou existem formas muito mais sutis de fazer isso. Existem formas mais sutis do que essa forma obstinada de Jonas. Jonas estava fugindo de forma assim determinada. Mas quais são as formas pós-modernas de fugir? Nós vivemos num tempo chamado modernidade tardia, ou pós-modernidade. Nosso tempo é marcado por algo que a gente nem sabe direito dizer o que é. É pós-moderno. É um negócio que é mais ou menos assim como hoje, daqui a pouco. Não, é um negócio nem o pessoal da sociologia, antropologia sabe dizer, caracterizar o nosso tempo. Nós chamamos isso de pós-modernidade. Quais são as fugas hoje? Quais são as formas, talvez, muito mais sutis do que aquela obstinação de Jonas? Olhando para essa minha semana, pessoalmente, consigo identificar várias delas. Algumas vezes são as sobrecargas da vida. Nós somos envolvidos em coisas que nos vêm ao encontro e que nós não conseguimos administrar de alguma forma coerente, saudável, boa, e nós precisamos reagir. E delas nos levam de roldão. É mais um e-mail, é mais um projeto, é mais uma resposta, é mais uma reunião, é mais uma comissão, é mais uma conversa, é algo a mais. E essas sobrecargas nas quais nós nos envolvemos, elas podem gerar uma grande ansiedade. E essa ansiedade, preocupações. E as preocupações por causa de coisas que precisam ser realizadas. Antes que inunde o nosso espaço, é necessário que a gente se organize. E dá trabalho para organizar durante uma semana algumas coisas. É necessário entregar o projeto no prazo.
É necessário ir ao encontro do cliente, ou fazer com que o cliente venha ao encontro. É necessário acordar cedo, é necessário se empenhar, é necessário o pão de cada dia na mesa. É necessário. E as ansiedades levam às preocupações que são causadas pelas coisas que precisam ser realizadas. E o nosso muito empenho para conquistar aquilo que a gente deseja, como isso nos ocupa a vida. Algo que desejamos conquistar. E essa intensa dedicação consome energia física, emocional e, se há alguma ainda em nós, espiritual. Isso vai consumindo a nós mesmos. Produtividade, meritocracia, merecimento. Mais o quê? Competência, concorrência, status, padrão de vida a ser mantido. Quais coisas mais podem nos afastar de Deus? Mas é sobre afastar de Deus essas coisas todas que você está falando? Você não está falando a respeito da minha vida diária, concreta? Não, estou falando sobre afastar-se de Deus. Ou quem sabe o que nos afasta de Deus na pós-modernidade sejam os preconceitos com relação a Deus. Não é uma decisão pessoal. Não é uma coisa que eu me decidi por mim mesmo. Convivo com pessoas que de vez em quando fazem observações sutis que me deixam cada vez mais retraído e desconfiado com essa possibilidade de Deus. E daí vou correndo para mais longe, para dentro daquele ambiente onde eu convivo, por causa dos preconceitos meus próprios e daqueles com os quais eu convivo. Quem sabe o que te afasta ou me afasta de Deus sejam as experiências ruins com as pessoas que se identificam como cristãs. Billy Graham, que faleceu agora praticamente aos 100 anos de idade, nos lembrava sempre de novo que os cristãos são a Bíblia que as pessoas não cristãs leem. E as Bíblias que os não cristãos leem são as que mais afastam as pessoas daquele Deus a quem as pessoas cristãs servem. E com razão, aqueles não cristãos não querem se envolver com isso. Mas não são as pessoas. É algo a mais que nós, então, cristãos, buscamos. Sua vida está atingindo o alvo. Sua vida atinge o alvo. A vida não é nem um pouco simples. Nem um pouco. Nunca foi e não vai ser. E no nosso tempo ainda, ela é muito mais complexa. As nossas relações são complexas e difíceis. Os nossos relacionamentos familiares são complexos e difíceis por causa das coisas que nos rodeiam. A forma como nós precisamos lidar com as nossas profissões, elas são extremamente angustiantes, porque elas exigem cada vez mais de nós. Nós estamos sempre na iminência de sermos descartados ou estarmos fora do mercado. Então isso nos exige cada vez mais. E, além disso, há sentimentos em nós que nós não sabemos lidar com eles. A vida não é nem um pouco simples. E pelo fato dela não ser simples, ela não tem respostas que podem ser amparadas só com livros de autoajuda e frases prontas. Quem já me perguntou alguma vez, depois de uma conversa longa, de 2, 3 horas, em um aconselhamento pastoral ou num bate-papo num café, pastor, o que eu devo fazer? Provavelmente você, e muito provavelmente você me viu olhando para os seus olhos, porque seria um desrespeito com você, em uma frase pronta, determinar a sua vida. Quem promete respostas simples para resolver esses dilemas da vida precisa aprender a levar mais a sério as pessoas. Porque a vida não é nem um pouco simples, ela é bem complexa, com muitas variantes. Mas como conseguir, então, distinguir entre as coisas essenciais da vida e as necessárias? Eu já repeti e falo sempre isso de novo, porque nós precisamos criar esse discernimento entre as coisas necessárias e as essenciais. Trabalhar é necessário, por isso eu não digo contra o trabalho. Mas o que é essencial na vida? Existem coisas sim necessárias
No entanto, elas são de fato essenciais? E respostas muito simples aí me deixam bem desconfiado, sabe? Respostas simplórias para esse negócio, respostas muito simples, eu fico desconfiado. Mas algumas vezes me surpreendem palavras que vêm de bem longe do contexto no qual eu convivo. E eu quero trazer uma que já citei, de Brian Dyson. Brian Dyson foi um dos vice-presidentes da Coca-Cola. A nível mundial, o vice-presidente de operações da Coca-Cola por vários anos seguidos. E depois de quase 2 décadas como vice-presidente, ele se tornou consultor sênior da empresa com o poderio que ela tem. E daí ele resumiu assim, num discurso numa universidade dos Estados Unidos, a questão das prioridades. Eu diria o que é essencial, não o que é necessário, o que é essencial. Citando o discurso dele. Imagine a vida como um jogo em que você esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. Estas bolas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. E você terá de mantê-las todas no ar. Logo você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são frágeis como vidro. Se você soltar qualquer uma destas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada, com arranhões ou mesmo quebradas. Vale dizer, nunca mais será a mesma. Você deve entender isso. Você tem que apreciar e se esforçar para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhe eficientemente no horário regular do escritório e deixe o trabalho no horário. Gaste o tempo requerido à sua família e aos amigos. Faça exercício. Coma e descanse adequadamente. E, sobretudo, cresça na sua vida interior, no espiritual, que é o mais transcendental, porque é eterno. Pessoal, isso não é um pastor. Isso é um CEO. Isso é um cara de uma das mais poderosas empresas do mundo, que está nos lembrando do que é essencial. Quando nós olhamos para isso e precisamos então nos voltar àquilo que é eterno, para a partir dali então ter um discernimento dos referenciais. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de referenciais que vão nos ajudando a direcionar a rota. E esses referenciais, dependendo dos quais nós fazemos uso, eles podem nos ajudar a acertar o alvo ou a errar o alvo. São os referenciais que determinam isso. Os referenciais que nós temos no ponto de lançar é que vão nos determinar acertar o alvo ou não. Quando a presença de Deus faz parte do que enche o tanque, do que nos capacita, o resto vai ser acrescentado. O resto é acrescentado. É isso que o CEO do Brian Dyson está nos tentando ensinar. Buscar o que é mais interior e eterno. E o resto nos será acrescentado. Não nos lembra um cara um pouco mais sábio, que viveu há mais tempo, que falou uma coisa meio parecida? Tem um livro lá no Novo Testamento, chamado Mateus, e uma parte dele, dentro dele, é chamada Sermão do Monte. Ensinos bem profundos e sábios. E lá ele diz no capítulo 6, 25 e seguintes, um monte de coisas com as quais nós nos ocupamos, e depois no final ele diz,
Busque o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus, e a sua justiça, ou seja, a sua vontade, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não que nós não as teremos. O problema é que nós buscamos todas essas coisas esperando que a presença de Deus e a vontade de Deus, o seu reino e a sua justiça, nos sejam acrescentados. E a gente mudando a ordem das coisas. E nessa matemática altera o produto. Altera o alvo. Fugir de Deus cansa também, sabia? Cansa muito. Cansa tanto que enquanto isso Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Cansa. É um empenho proativo. Isso algo que nós precisamos de encontrar substitutos. Nós precisamos encontrar e nós encontramos. Como encontramos? Somos mestres para fazer ídolos. Somos mestres para adorar coisas. O intelecto. Uma carreira. A aparência. E por aí vai. Conseguimos fazer isso. Corra. Se empenhe mais. Corra mais. Se quer fugir, fuja com dignidade. Seja um Jonas. Mas cansa. Você sabe disso que cansa. Eu já li esse texto e quero ler mais uma vez. Algo que, na verdade, nos chama a vivenciar alívio que tanto nós buscamos no nosso empenho, e é importante. Não estou dizendo que não é importante, é importante na profissão. Se é possível construir uma casa melhor, que o façamos. Se é possível fazer um curso que implemente a nossa forma de imprimir qualidade ao nosso redor, que façamos. Isso são coisas importantes, sim. Mas, com muita alegria, já foi citado no louvor, que não sabia que eu tinha esse texto aqui, por isso me alegro mais ainda em citá-lo. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É um texto bem antigo, quase 3.000 anos. Por isso fala de uma linguagem tão rural, de ovelhas pastando, água fresca, que apesar disso também preciso ainda beber, água fresca, pastagens verdejantes. 3.000 anos atrás esse texto foi escrito. 3.000 anos depois tem um outro escrito que eu quero citar novamente. Salmo 23, revisado para o tempo atual. O relógio é o meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva-me à depressão profunda, assola a minha alma. Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente, de tarefa em tarefa, não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e a minha necessidade de aprovação me impulsionam, exigem desempenho de mim, além dos limites da minha agenda. Ungem minha cabeça com enxaqueca. Minha caixa de entrada de e-mails transborda. Lembrando da minha semana. Certamente a fadiga e a depressão e a pressão do tempo me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei nos laços da frustração para todo sempre. Isso é pós-modernidade, pessoal. Não é esse o sentimento que a gente carrega durante a semana, isso é pós-modernidade pura. Esse é o nosso tempo, a essência do nosso tempo. E quando estivermos diante do nosso Deus dizendo que
Não foi uma fuga, na verdade, mas é que a gente estava meio sem tempo devido às necessidades do nosso tempo pós-moderno. Se levantarão no dia do julgamento o promotor de justiça, chamado Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. E eles serão os nossos maiores acusadores quando justificarmos, quem sabe sim, não só a fuga, mas o nosso descaso com Deus por falta de tempo. Mas não depende só de nós. E diferente de Jonas, há uma história de uma outra tempestade. De uma outra correria que terminou de um jeito bem diferente, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Uma outra tempestade com personagens muito parecidos com o que nós vimos aqui, mas que tem um sentido eterno muito diferente. Marcos capítulo 4, os versículos 35 a 41, vão ser quase uma reprise desse texto de Jonas que nós lemos lá no início. E Marcos capítulo 4, versículos 31 e seguintes vão dizer assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma outra história de tempestades. E diferente de Jonas, que dormia no porão do navio, bem indiferente com a tempestade, que poderia causar a morte de todos os companheiros de viagem, bem diferente de Jonas, Jesus dormia na popa confiante de que nada iria acontecer com os seus companheiros de viagem. Afinal de contas, não seria uma tempestade que iria ameaçar os seus discípulos. E não seria ele sendo lançado ao mar que seria então o preço para que a tempestade se acalmasse. Era sua voz de autoridade. E lá no fim do seu ministério, a sua própria vida. Assim como os companheiros de viagem de Jonas querem saber da identidade de Jonas, lembram das muitas perguntas? Quem é você? De onde você vem? Qual a sua profissão? A que Deus você serve? Querem saber da identidade desse Jonas, porque ele fez alguma coisa confusa. Aqui os discípulos também perguntam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E prenunciando aquilo que ainda haveria de vir, Jonas, uma história que é contada quase 700 anos antes de Jesus, antes dessa história que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, 7 séculos antes de Jonas. Ele já prenunciava aquilo que haveria de vir. Jonas pede para ser lançado ao mar para acalmar uma tempestade. Jesus acalma a tempestade com voz de autoridade e mostra que ele tem poder também sobre as forças da natureza. E que breve vai ser lançado muito mais do que ao mar. Para apenas alguns marinheiros, Jesus seria lançado na morte para salvar você da morte.
Na companhia de quem você está? Na de Jonas? Ou sendo Jonas? Ou na companhia desse Jesus, que sabe qual é o destino do barquinho? Do frágil barquinho. Em qual barco você está? Você não precisa ser um Jonas que foge de Deus, que corre de Deus em meio às suas correrias da vida. Não precisa ser um Jonas assim. Você não precisa ser lançado a um mar como um Jonas. Você não precisa ser sacrificado. Você não precisa ser vencido pela sua correria e empenho de fugitivo. Você pode confiar que Jesus vai acalmar a tempestade, ele tem autoridade para isso. E ele vai garantir o referencial que acerta o alvo. Você pode confiar que ele vai acalmar a tempestade, ele tem autoridade. E você pode começar fazendo isso nessa manhã com boa companhia. Perguntando com sinceridade, não com preconceitos ou com camadas de experiências ruins, mas com sinceridade, assim como os discípulos. No final de tudo isso, que algumas coisas confusas, como é para vocês, quem sabe muitos, uma parte do que eu estou tentando balbuciar aqui. Assim como os discípulos, no final talvez você poderia levar apenas isso da pregação. A pergunta deles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Comece se perguntando. Quem é este Jesus tão diferente de Jonas, que faz com que o barquinho depois chegue no seu alvo? As preocupações, o trabalho, os empreendimentos, eles fazem parte da nossa vida e precisam fazer parte. Deus nos chamou para isso, para imprimir a sua qualidade na criação. Desde Gênesis capítulo 1, a gente vê isso. Deus quer que nós imprimamos qualidade na sua criação. E nós somos chamados exatamente para isso. O ócio faz com que a nossa mente seja a oficina do diabo. A ocupação saudável produz vida e imprime qualidade na criação. Mas nosso desafio é entregar a Deus aquilo que tira o sono e que nos desvia do alvo. Nós não precisamos temer o futuro desconhecido, pois temos um Deus conhecido. Isso é muito especial. Ou você pode continuar fugindo. Pode continuar para mais longe, correndo mais rápido. Mas finja melhor que você não precisa desse Deus. Finja um pouco melhor. Talvez você comece a convencer a si mesmo de que não precisa de Deus. Mas fingir melhor é a dica que eu quero dar para vocês no próximo domingo.